Análise de inscritos, mais uma edição do nosso TAF virtual, aquele quadro que você me manda o seu vídeo executando qualquer prova do teste de aptidão física e eu faço uma análise completa, baseada no seu concurso, no seu edital. Tudo que você acertou, tudo que você errou e como fazer para melhorar rumo à aprovação no TAF. Começando aqui com o Ronaldo, que vai fazer a prova de agente de trânsito de Aparecida de Goiás. Ele mandou a flexão de braços dele. E aqui, ó, muito simples, claro e objetivo. O corpo tem que estar em extensão. Diz bem claro aqui no edital, corpo em extensão. Além de, óbvio, aqui, ó, realizar a flexão de cotovelos até que fiquem ao nível dos ombros, sem tocar o chão, voltar para a posição inicial com os cotovelos estendidos. Mas o principal aqui, ó, corpo em extensão. Vamos ver aqui, ó, a execução dele. Olha lá. Flexão de quadril, pô. O quadril dele se mantém elevado. Ele faz aqui, ó, o cotovelo chega aqui na linha dos ombros, até passa. O movimento tá padrão, com exceção dessa parte aqui do quadril dele que tá elevada. Quando eu conversei com ele, eu fiz um print do vídeo dele, mostrei, ó, ele tem essa flexão de quadril aqui que pode prejudicar ele. Isso aqui pode custar as repetições dele por conta dessa flexão de quadril aqui. Então, falei para ele, ó, acerta isso aqui e vai pro 10 do teu TAF. O segundo candidato vai fazer a Polícia Militar do Tocantins. Me mandou aqui também a flexão de braços dele. Aqui, ó, flexão de braços, 4 apoios. Já estamos com o edital aqui na tela. Para ser bem objetivo aqui também. Braços totalmente estendidos. O quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do movimento. Tá? Ângulo de 90 graus, extensão completa dos braços, não pode tocar. E aqui de novo, manter o tronco, quadril e membros inferiores em linha reta. O nosso camarada aqui não cumpriu essa exigência do edital. Enquanto o anterior colocou o quadril lá em cima, esse aqui, eu achei, na minha interpretação, que o quadril dele está baixo. Você vê aqui, ó, ele tem uma lordose aqui, ó. Você vê que o quadril dele está baixo, não tá? Tá fazendo um arco aqui do tronco, tá vendo aqui? Tá fazendo um arco. Para mim, tá baixo o tronco dele, o quadril dele. Ó, filmou de vários ângulos aqui. Aqui, ó, tá vendo? Olha só como é que ele tá, não tá em linha reta. E no edital fica muito claro isso, que o tronco, quadril, pernas ali, pés tem que estar numa linha reta, não pode haver essa movimentação aqui, esse quadril baixo. Então, o anterior, quadril elevado. Esse aqui, quadril baixo, mas é só acertar esse detalhe que o restante do movimento está no padrão. E ainda falando sobre a Polícia Militar do Tocantins, o João me mandou o abdominal dele, que é o abdominal curl up. Ponto importantíssimo. Houve retificação no edital da Polícia Militar do Tocantins, uma retificação considerável, principalmente na parte do TAF. Agora, a quantidade de repetições depende da idade. Mas o que importa mesmo pra gente aqui é a descrição do abdominal curl up aqui, o supra, da Polícia Militar do Tocantins, que antes era com os cotovelos tocando na patela. Como a gente pode ver, ó, aqui, ó, flexionará o tronco até tocar os joelhos em sua parte superior, região central da patela. Na retificação, diz o seguinte: escápulas percam o contato com a mão do avaliador e os cotovelos toquem os quadríceps, porção medial de acordo com a posição anatômica. Então ali no meio da coxa é onde deve ser tocado com os cotovelos para poder validar a repetição. Então vamos ver aqui, ó, a execução dele. Você vê que ele toca na coxa, mas o cotovelo dele toca aqui embaixo, ó. Então ele não está válido. O que toca na parte medial da coxa é a mão dele. Ele está fazendo mais força do que deveria. Ele está perdendo tempo. Porque aqui, ó, ele já podia ter tocado aqui muito antes, com o cotovelo na parte medial da coxa. Eu, inclusive, sinalizei para ele aqui na conversa, ó. Marquei aqui de verde, aqui a parte medial da coxa dele. Botei, ó, de qualquer forma, o local correto de tocar os cotovelos é esse em verde. Sinalizei para ele aqui, o cotovelo dele tinha que estar tocando aqui na parte em verde. Ele perde tempo aqui, ó, tocando o tronco inteiro, praticamente. Aqui a mão dele chega a tocar na coxa e não precisa perder esse tempo todo. Ele basta tocar com os cotovelos aqui para poder validar a repetição dele.
Saindo do abdominal curl up da Polícia Militar do Tocantins e indo para o abdominal remador da Polícia Militar do Paraná. Coxas e pernas completamente estendidas no prolongamento do corpo e as mãos tocando o solo acima da cabeça. O cotovelo tem que estar estendido aqui? Não precisa. As mãos têm que estar tocando o solo acima da cabeça. Qualquer lugar acima da cabeça, tocando com as mãos no solo. As coxas e pernas têm que estar completamente estendidas. Agora, os braços não precisa. Execução: flexiona o tronco e quadril simultaneamente, adotando a posição sentada, cotovelos estendidos à frente do corpo e paralelos ao solo, de forma que se verifique o alinhamento dos cotovelos e joelhos. Retorna para a posição inicial, onde as mãos tocam o solo acima da cabeça, estando os cotovelos flexionados ou não. Então aqui ele só ratifica o que eu acabei de falar. Vamos ver então como é que foi a execução aqui desse remador do combatente aqui que vai fazer a Polícia Militar do Paraná. Ó, primeira coisa que eu recomendei para ele: não use uma camisa dessa aqui no dia do seu TAF. Dificulta muito a enxergar. Você tem que estar com uma camisa sem manga ou manga curta. Isso aqui dificulta demais o avaliador enxergar se o cotovelo chegou na linha dos joelhos. Ó, aqui aparentemente ele está chegando, tá? Aparentemente ele está alinhando cotovelos e joelhos aqui, tá? Ó, pernas estendidas e as mãos tocando ali no limite da cabeça. Isso foi outra coisa que eu falei para ele. Eu falei, camarada, toca um pouquinho mais em cima, porque parece em algumas repetições que você está tocando do lado da cabeça. E as mãos têm que tocar acima da cabeça. Então, para não deixar dúvida, é tão pouca a diferença aqui, estica um pouquinho mais o cotovelo e toca acima da cabeça, para não ficar dúvida. Agora, independente de qual seja o tipo de abdominal que você tem no seu TAF, se é o supra, curl up, o abdominal remador, você agora tem a oportunidade de treinar usando o método TAF, método Treine Até Fazer. Já está no ar o novo módulo abdominal, com toda a parte teórica e prática dos 3 tipos de abdominal: supra, curl up e remador. Se você quer se preparar para o seu TAF com um método certeiro, vem comigo, pô, vem com o Team Big C, vem com o método TAF, que a evolução é certa. A gente está agora com os 4 grandes do TAF: barra fixa, corrida de 12 minutos, flexão de braços e abdominal, e ainda no primeiro semestre, eu prometo que vai sair a isometria na barra fixa para a mulherada que tanto me pede essa prova. Comenta para mim aqui qual a próxima prova, qual o próximo módulo que você quer ver no método TAF. Agora vamos continuar aqui com a nossa análise de inscritos. Esse combatente aqui que vai fazer a Polícia Penal da Bahia, daqui a um mêsinho mais ou menos, eu não precisei nem ver o edital dele. O erro está na cara, você vai identificar. Qual é o erro dele aí, ó? Aqui, ó. Cotovelo semiflexionado. Aqui. Cotovelo semiflexionado. Nenhum edital permite isso. Nenhum. Nunca vi nenhum edital que permitisse você ficar com o cotovelo semiflexionado. Todos eles frisam que você tem que fazer a total extensão. Ó, esse aqui então foi pior ainda. Aqui, ó. Totalmente semiflexionado. Deu para entender? Deu para pegar, né? Todos os editais falam cotovelos totalmente em extensão, antes de iniciar a próxima repetição, para o início da prova. Então esse aqui eu não precisei nem ver o edital. Ó, o restante do movimento ele passa com folga o queixo. Agora, essa questão aqui do cotovelo invalida todas as repetições dele. Barra fixa da Polícia Militar de São Paulo. Vamos continuar na barra, mas agora vamos para São Paulo, saindo da Bahia para São Paulo. Vamos ver como é que foi a barra aqui do Carlos. O Carlos fez uma barra muito padrão, mas ele cometeu um erro também, que a gente vai ver aqui, ó. Cotovelos em extensão, pegada pronada, distância da largura dos ombros, elevar o corpo até que o queixo passe da barra, aquele padrão que a gente já sabe como é que funciona. Retorna para a posição inicial, cotovelos em extensão total para o início de um movimento de flexão, não pode repouso e não pode ajuda do quadril. Vamos lá, Carlos. Olha lá. Padrão o movimento dele, muito padrão. Puxa no peito, movimento limpo. Qual é o erro dele? Também, aqui, ó. Vamos ver aqui. Cotovelo semiflexionado. Para mim, o cotovelo está semiflexionado. E detalhe, quando ele começa a prova, ele já começa descendo aqui e não faz a extensão total. Essa aqui é a posição inicial dele, ó. Olha só. Aqui, ó. Aqui é a posição inicial dele.
Cotovelo, para mim, aqui, o cotovelo dele está semiflexionado. Não está estendido esse cotovelo. Ele sobe, padrão, desce de novo, semiflexionado. Tem que esticar o cotovelo, tem que caracterizar a extensão do cotovelo. Se deixar dúvida para o avaliador, ele não vai contabilizar a tua repetição. Olha só, eu falei para ele, cara, tua repetição está 99% certa. Mas você tem que caracterizar essa extensão do cotovelo. Ele tem força de sobra, o cara vai passar no TAF com certeza. É só ajustar esse detalhezinho. Ó, ele deixa muito pouco... Aqui, ó, essa aqui ficou bem caracterizada, que ele não fez a extensão. Ó. Isso aqui tá um pouquinho dobrado. Fala pra mim, não tá um pouquinho dobrado isso aqui? Tá um pouquinho dobrado. Então, falei para ele, camarada, estica o cotovelo que você tá apto. Esse outro combatente aqui também, a mesma prova, barra fixa, mesmo TAF, Polícia Militar de São Paulo. E qual foi a dúvida dele? Ele me perguntou isso aqui, ó. O dedo polegar, será que tem problema ficar do jeito que ficou? É que fechar ele na pegada me incomoda. Essa forma aqui, ó, com o polegar abraçando a barra, incomoda ele. Só que ele faz dessa forma aqui, ó, com o polegar por cima da barra. Tem problema? Eu falei, não. A PEMESP não determina a posição do polegar. Então, é uma dúvida plausível. Existem editais que determinam a posição do polegar, mas na Polícia Militar de São Paulo não tem essa determinação. Então você pode colocar na posição que você quiser o polegar, ou envolvendo a barra, ou no mesmo lado dos outros dedos, não tem problema, pode fazer dessa forma como ele está fazendo aqui, que não vai ter problema nenhum. O Luan vai fazer a guarda municipal de Porto Alegre, ele me mandou o abdominal remador dele. Então vamos ver aqui como é que está previsto no edital esse remador. Corpo totalmente estendido, pernas unidas e estendidas, braços estendidos no prolongamento do corpo, acima da cabeça. Então, ao contrário da Polícia Militar do Paraná, aqui diz, ó, braços estendidos no prolongamento do corpo, acima da cabeça, ambos os braços tocando o solo. A execução, simultaneamente, vai fazer a flexão de tronco, tomar a posição sentada e alcançar com os cotovelos uma linha formada pelos joelhos, aquele alinhamento cotovelos e joelhos, e retornar para a posição inicial. A posição inicial com os braços estendidos no prolongamento do corpo. E tem que tocar o solo acima da cabeça com as mãos. Aí foi o Luan e me mandou esse vídeo aqui. Qual é o erro? Falei, Luan, esse teu cotovelo dobrado aí, cara. Cotovelo flexionado. Tem que estar com o braço estendido. Está dizendo no edital, cotovelos estendidos. Inclusive no retorno para a posição inicial. A posição inicial, o cotovelo estendido, tem que estar com o cotovelo estendido, pô. Aí o que ele me falou? A posição que eu tava aqui tava muito perto da parede. Tá de sacanagem, xerife! Falei, pô, Vascão, isso aí não é desculpa, cara. Ajeita aí, pô. Aqui, ó. Braços precisam estar estendidos. Movimento completo quando volta para a posição inicial. Eu faço a correção no WhatsApp e, porra, mostro aqui no vídeo. Afastou da parede, esticou o cotovelo, movimento válido, pô. Falei, isso agora sim, Vascão. Porra, não dá mole, pô. Pelo amor de Deus. Aí, ó, movimento padrão. Braço estendido, repetição válida, aprovação vem, pô. O TAF da EAR, que o Vinícius vai fazer, o edital já tá aqui, ó. Eu gosto da EAR, que a nomenclatura deles é muito boa, cara. Teste de flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo. Flexão de braços, vamos lá. Braços estendidos, ligeiramente afastados da relação à projeção dos ombros, mantendo o corpo totalmente estendido e pés paralelos, unidos e apoiados no solo. Vai flexionar o cotovelo, de forma que as costas passem da linha dos cotovelos, mantendo o corpo estendido e cotovelos projetados para fora, aproximadamente 45 graus em relação ao tronco. Estender completamente os cotovelos para voltar para a posição inicial. E aqui, ó, erros mais comuns, que é o que a gente vai ver, eu tô dando um spoiler já, né? É o que a gente vai ver na execução do Vinícius. Mudar a posição do corpo, deixando de mantê-lo totalmente estendido. Parar para descansar em qualquer posição. 2 erros aqui que eu apontei aqui no nosso edital. Esse aqui é o Vinícius. Vamos ver como é que foi a execução dele dessa prova da flexão de braços rumo a EAR. Ó, bacana. O tronco dele tá aqui na extensão. Tá legal. Tá cumprindo a exigência. Ângulo de 45 graus. Beleza, vamos ver. Também está dizendo no edital que você não pode parar para descansar, tá? Ele não para, faz uma breve pausa, mas não caracteriza ali que você parou.
Isso aqui que tá errado. Voltou. Ó. Depois dessa, ele tira a posição estendida do corpo. Não pode fazer isso aqui. Eu falei, camarada, isso não pode fazer. Você tem que manter o seu corpo na posição ereta. Né? O cabeça, tronco, quadril e membros inferiores na mesma linha. Não pode fazer isso aqui. E ele faz não apenas uma vez. Ele faz duas. Isso que ele já está parado aqui, já não poderia fazer. Ó, ele faz mais duas. Ó, levanta de novo. Posição da yoga aqui. O cara está fazendo flexão e uma yoga ali no intervalo. Voltou para fazer mais algumas repetições. Vamos lá, mais uma. De novo. Posição do... Nem sei que posição é essa da yoga aqui, tá? Se você souber qual é essa posição da yoga aqui, você bota nos comentários. Mas falei para ele, camarada, não pode fazer isso, tá? A flexão tem que ser contínua, não pode parar para descansar e não pode fazer essa flexão de quadril. Você tem que fazer a repetição com o seu tronco numa linha reta. Natação da CBMERGE, o Paulo vai fazer a prova de 100 metros do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, que você pode fazer em qualquer estilo, não pode usar equipamentos, a saída é de dentro da água, tá? Uma das mãos na borda da piscina, qualquer estilo de virada, e você tem que tocar com qualquer parte do corpo na parede da virada. Você não pode agarrar na borda, não pode agarrar no separador de raia e não pode se apoiar ou se impulsionar com os pés no fundo da piscina. Tá? Pode usar touca, óculos, protetor auricular e clips nasal. E esse aqui é o Paulo executando. Ó, saída, uma das mãos na borda, a outra mão aqui legal, tá para frente aqui, óculos de natação. Vamos ver a saída dele. Ó, eu achei a saída dele legal, melhor do que as outras que a gente já viu aqui no canal, mas falei para ele, cara, dá para você deslizar um pouquinho mais por baixo d'água. Se ele afunda um pouquinho mais aqui, ó, aqui, ó, você tem que afundar, fazer a impulsão na parede e deslizar embaixo d'água. Isso aqui ganha muitos metros e economiza segundos, economiza o seu aeróbico, economiza o seu fôlego, economiza braçada, pernada. Então você ganha, só tem a ganhar. Não tem nada a perder, só tem a ganhar. Por baixo d'água, quanto mais por cima da água você tiver, maior vai ser o arrasto. Você vai ter mais água para empurrar e você vai perder tempo, vai fazer mais força. E aqui na prova dele, ele começou bem. Ó, braçada legal, fazendo respiração lateral aqui, batendo a sua perna, ó, virada. Tocou na borda e aqui a virada também, ó. Falei para ele a mesma coisa. Faz por baixo d'água, cara. Ó, segurou, perna na parede, afunda aqui, afunda e faz o deslize. Vai embora. Por baixo d'água. O máximo tempo que você puder ficar embaixo d'água para poder deslizar, economizar braço, economizar perna. Aqui ele foi por cima, ó. Você vê quanta água ele arrasta aqui em cima. E aqui, você vai ver nessa segunda metade da piscina, que ele já tá, ó, a perna dele já quase não bate mais. Ele já tá cansado. Ó, a abraçada ali tá legal, a respiração lateral, essa abraçada aqui, ó, dedo sempre unido, para você arrastar mais água embaixo d'água, dedo unido, não nada com o dedo aberto, a água vai passar aqui. Falta um pouquinho de técnica aqui, mas o principal é que ele cansou. E aqui eu falei com ele depois, falei, camarada, isso aí não é 100 metros, ele não é 50, ou seja, ele ainda tem que fazer mais uma dessa. E aqui ele fez o quê? Em 1 minuto e pouco. Fazia a saída melhor, fazia a virada melhor, isso aí economiza tempo. Finalizando mais uma análise de inscritos, se você quer mandar seu vídeo, link está na descrição, assiste aqui, ó, playlist completa, muita dica, muita informação, muita orientação, muito bizu de TAF aqui na playlist com análise de inscritos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!